Bom, a videoaula aqui é sobre síndrome nefrótica. A síndrome nefrótica, a aula é focada nos principais pontos da prova mesmo, sem aprofundar em detalhes. Bom, por definição, a síndrome nefrótica ela é caracterizada por proteinúria. Quanto de proteinúria? A proteinúria nefrótica, por definição, é maior do que 3,5 gramas na urina de 24 horas, certo? Isso no adulto. Na criança, não é esse valor. Na criança vai estar sendo 50 miligramas quilo dia, certo? Então, por exemplo, uma criança de 5 quilos vai ter 500 miligramas por dia, já é uma proteinúria nefrótica. Bom, o modo de colher essa urina é o exame de proteinúria de 24 horas. Tem outro jeito de aferir a proteinúria também, que é pelo EAS, a rotina de urina, urina tipo 1, sumário de urina. Esse exame você coloca uma fitinha, que é o dipstick, e ela te quantifica em cruzes a quantidade de proteína. Lembrar que até 150 miligramas de proteína na urina em um adulto com rins normais é aceitável, certo? Bom, você tem dois mecanismos aí de perder proteína. Você pode perder por lesão no epitélio ou por lesão na membrana basal. Quando você lesiona o epitélio, é o que a gente chama de proteinúria mecânica, né? Uma proteinúria não seletiva, certo? Então você perde todo tipo de proteína. A proteinúria por lesão na membrana basal, que é a chamada proteinúria de carga, que as cargas se repelem, é, normalmente, a membrana basal segura cargas negativas, ela repele cargas negativas, por exemplo, a albumina. Então, quando você tem lesão na membrana basal, você perde essa proteção das cargas e acaba perdendo cargas negativas como a albumina. São os dois mecanismos aí de perder proteína. Bom, então a primeira definição da síndrome nefrótica é a proteinúria nefrótica. Segundo componente aí, você perde proteínas, certo? Então você perde proteínas, não só a albumina, né? A albumina, quando você perde, você tem no sangue a hipoalbuminemia. Então a dose de albumina no sangue está baixa. Isso associado com perdas de outras proteínas também. Por exemplo, antitrombina 3, que é uma proteína anticoagulante. Quando você perde a antitrombina 3, você tem predisposição a fenômenos tromboembólicos. Quando você perde imunoglobulinas, que é anticorpo, que é proteína também, você fica suscetível a infecções, né? Especialmente aqui infecções por germes encapsulados, certo? Tipo o pneumococo é o clássico. Então, uma criança com peritonite bacteriana espontânea provavelmente é uma síndrome nefrótica. Ele perdeu imunoglobulina pelos rins. Outra proteína que perde é a transferrina. A transferrina ela é responsável por levar o ferro até a célula, certo? E então o paciente vai ter anemia. Ele vai perder o transporte de ferro. O ferro, a quantidade de ferro no corpo está ok, então não adianta dar ferro nesse tipo de anemia, que é uma anemia devido à perda de transferrina. Tem uma proteína só aqui na síndrome nefrótica que aumenta, é um detalhe, que é a alfa-2 globulina. Ela aumenta, enquanto que as outras diminuem. Bom, outro componente da síndrome nefrótica é o edema decorrente da hipoalbuminemia. O edema ele é perimolecular, periorbitário, edema como ascite, e o paciente tem tendência à hipovolemia. Por quê? Porque ele perdeu o líquido para o terceiro espaço devido ao edema. Tá? Diferente lá da nefrítica, que ele tem hipervolemia, aqui ele é um paciente hipovolêmico. O outro componente da síndrome nefrótica é o aumento da síntese hepática aí de LDL. O fígado começa a produzir gordura, basicamente. Isso vai causar o quê? Lipidúria, ele vai perder gordura pela urina. Hiperlipidemia, você vai dosar colesterol, vai estar alto. E aterogênese acelerada. Então, você vai ter aterosclerose numa criança. Uma criança, por exemplo, com síndrome coronariana aguda, pode ser síndrome nefrótica, certo? Então, a clínica aí da nefrótica vai ser o edema, que vai chamar muita atenção, e algumas complicações, por exemplo, urina espumosa, a gente sabe que quando tem muita proteína na urina ela fica espumosa, trombose, episódio de trombose, infecções por germes encapsulados, aterogênese acelerada e perda progressiva da função renal. Bom, uma trombose aqui que eu gostaria de chamar a atenção é a trombose de veia renal.
Esse quadro é clássico da glomerulopatia membranosa. A gente vai falar dela, de tumores sólidos. Um tumor de mama, por exemplo, ele faz uma glomerulopatia membranosa e o paciente tem trombose de veia renal. O que é esse quadro? Ele tem uma dor lombar súbita, hematúria, assimetria renal, o trombosado fica maior, e varicocele à esquerda, certo? Varizes ali nos vasos do testículo. Lembrar aí que qual é a glomerulopatia que mais faz trombose de veia renal? É a membranosa. Bom, a primeira causa aí de síndrome nefrótica, a glomerulopatia por lesões mínimas, é atípica da criança. Então a criança tem lesões mínimas, certo? É um problema nos podócitos ali no rim. Bom, ela acontece sem motivo, é idiopática nas crianças. Quando em adultos você tem que pesquisar linfoma e uso de anti-inflamatório não esteroidal. A clínica é a clínica que nós descrevemos de síndrome nefrótica clássica na criança. E o tratamento é com corticoide. Você usa prednisona via oral, 1 mg quilo dia. A resposta costuma ser boa, responde bem. Bom, você vai pensar em entrar com imunossupressor se tiver recaída, se não responder aos corticoides ou se o paciente ficar dependente de corticoide a longo prazo. E para biopsiar esse rim, quais são as indicações? Alguma situação atípica, por exemplo, recidivas, não responde a corticoide, fora da faixa etária esperada, ali que é 2 a 7 anos, menor que 1 ou maior que 8 anos. Se ele vir a desenvolver hipertensão, se o complemento cair, são situações que não são típicas daquele quadro que a gente descreveu, de nefrótica. Bom, quando você faz uma biópsia desse rim, na microscopia óptica, você não vê nenhuma alteração. Já na eletrônica, você vê a alteração típica dos podócitos, aí é a fusão ou retração dos podócitos, né, da doença de lesões mínimas, é a doença da criança. A segunda causa de nefrótica, aí a gente já cai no grupo dos adultos, é a glomerulosclerose segmentar focal, a GESF. Bom, o que é a GESF? Você tem menos de 50% dos glomérulos afetados, então a lesão é focal e ela é segmentar, é só fração do túbulo acometido. O túbulo começa a esclerosar, basicamente. Por que isso acontece? Bom, a gente está discutindo a GESF primária, acontece idiopaticamente, certo? A clínica, 2/3 tem uma nefrótica franca, que nós discutimos, costuma ter manifestações como hipertensão, perda de função renal, hematúria. Então é um quadro mais dramático. Em paralelo aí com lesões mínimas não faz hipertensão, não faz perda de função renal, tipicamente, certo? Diagnóstico você vai biopsiar. Então o adulto que abre com uma nefrótica, você vai precisar biopsiar. Na criança não, a criança com nefrótica só biopsia em situações atípicas. E para tratar a GES, você vai usar corticoide, vai tratar a proteinúria com IECA e BRA, vai usar estatina, porque a nefrótica tem heterogênese acelerada, mas lembrar que responde mal ao tratamento. Novamente, a lesões mínimas responde bem, aqui responde mal. A gente discutiu a GESF primária, idiopática, ela pode ter causas também, né? O lúpus, vasculite, diabetes, anemia falciforme, hipertensão, linfoma, são condições clínicas que podem levar a uma GESF. Bom, outras causas aí de nefrótica, você tem a glomerulopatia membranosa, aquela que faz trombose de veia renal, lembra? Bom, na biópsia vai vir lá o espessamento da membrana basal, certo? E é a causa mais comum de trombose de veia renal. Sempre que você falar em glomerulopatia membranosa, você tem que pensar em duas causas. Ou é tumor sólido, um tumor de mama, de pulmão que está causando essa condição, ou é hepatite B, o vírus B. Então você tem que pesquisar essas duas condições no paciente com esse quadro. Outra causa de síndrome nefrótica é a glomerulopatia membranoproliferativa ou mesangiocapilar, é a mesma doença. O que você tem que lembrar dessa condição? Primeiro que o complemento cai aqui, o complemento é baixo. A biópsia é um duplo contorno na membrana basal, então a membranosa é espessamento, membrana proliferativa é duplo contorno. E ela é secundária à hepatite C, ao vírus C. Tem crioglobulinemia citado também, mas é porque é uma vasculite também relacionada ao vírus C.
Então, membrana proliferativa, lembrar do vírus C. Bom, outra causa de nefrótica pode ser aí, a gente aproveita a oportunidade para estudar nefropatia diabética e nefropatia hipertensiva. A diabética é a segunda causa de doença renal crônica no Brasil, a primeira é hipertensão, tá? O diabético tipo 1, ele tem um risco baixo de ter nefropatia, enquanto que o tipo 2, ele tem 90% de risco de ter nefropatia. Bom, você tem 3 fases aí na fisiopatologia da nefropatia diabética. Primeira fase, você ainda não tem lesão renal, é uma fase de pré-nefropatia, chamada de hiperfiltração. Então, todo mundo que tem hiperglicemia filtra mais, é a fase de hiperfiltração. Se essa hiperglicemia se manter, ele vai evoluir para a fase de microalbuminúria, então ele vai começar a perder proteína. Microalbuminúria, por definição, é entre 30 e 300 miligramas por dia, certo? Microalbuminúria já é fator de risco cardiovascular, já é lesão renal. Se manter essa proteinúria, ele vai evoluir para um quadro de proteinúria franca, né, maior do que 300 miligramas por dia. Aí ele vai desenvolver complicações da nefropatia, por exemplo, hipertensão, edema, retinopatia. Se você biopsiar esse rim, tem alguns achados que vale a pena comentar. Você vai ver uma expansão mesangial. Esse achado de expansão mesangial, ele tem 2 padrões. Ele tem um padrão focal e ele tem um padrão difuso. Quando é um padrão focal, essa lesão tem um nome, chamada de lesão de Kimmel-Wilson. É uma lesão patognomônica. Se você vê esse nome na prova, é nefropatia diabética. E você tem a expansão mesangial difusa, que é o tipo mais comum de lesão renal. Como que você vai tratar a glomerulopatia diabética? Bom, controlar os fatores de risco, manter uma glicada menor do que 7, manter uma PA menor do que 130/80, controlar o LDL, manter abaixo de 100. E tratar a proteinúria. Como que trata a proteinúria? Com IECA e BRA, certo? São os fármacos ditos nefroprotetores. Bom, aproveitando para falar da nefroesclerose hipertensiva, você tem duas apresentações clínicas, a benigna e a maligna. A benigna, você tem ali uma hipertrofia da camada média e uma arteriosclerose hialina. Você tem uma esclerose do seu rim, o rim começa a esclerosar devido à hipertensão. É uma doença de pequenos vasos. Bom, ao longo do tempo você vai ter alterações de órgão-alvo, tipo hipertrofia ventricular esquerda, retinopatia, proteinúria, o tamanho do rim vai diminuir. E o tratamento aqui ainda vai ser manter uma PA abaixo de 130/80, controlar a pressão. Bom, a outra apresentação clínica já é com uma pressão estourada, é a nefroesclerose maligna, uma PA acima de 220/130. Se você ver esse paciente, medir a pressão dele, encontrar esse valor, você vai ver que ele vai ter lá hematúria, vai ter uma síndrome nefrótica. Você tem uma lesão microvascular com edema agudo de pulmão hipertensivo, certo? Retinopatia grau 4, encefalopatia hipertensiva. Então, ele tem outros achados aí, junto com essa manifestação renal, associados a essa PA muito elevada. Então, ele vai ter uma perda acelerada da função renal. Então, vai ter um aumento súbito de creatinina, hematúria e proteinúria franca. Bom, na biópsia vai ter lá o achado de necrose fibrinoide e arteriosclerose hiperplásica. Esse achado tem um nome aí, um apelido de lesão em bulbo de cebola, certo? Bom, nefropatia do HIV, que é outra causa aí de nefrótica, que a gente vai conversar, lembrar que qual é a glomerulopatia do HIV? É a GESF, é aquela que nós comentamos, a glomerulosclerose segmentar focal, é o padrão mais comum no paciente com HIV. Bom, é uma insuficiência renal crônica com rins aumentados. Você tem algumas exceções aí, porque quando você fibrosa o rim, ele diminui de tamanho. Mas tem algumas exceções que o rim aumenta de tamanho na doença renal crônica. Lembrar de 3 causas que isso acontece: na nefropatia diabética, no HIV e na amiloidose. Bom, a amiloidose é uma doença que você tem depósito de proteínas amiloides por todo o corpo, na língua, macroglossia, no coração, gerando uma cardiopatia. Bom,
ela deposita no rim também e pode gerar a chamada amiloidose renal. Você tem uma forma primária por depósito de proteína de cadeia leve, por exemplo, mieloma, e uma forma de inflamação crônica. Então, por exemplo, você tem proteínas de fase aguda que depositam no rim e causam essa amiloidose renal. Diagnóstico, lembrar, é o único detalhe aqui para guardar da amiloidose renal, que é o corante vermelho Congo. Se você ler corante vermelho Congo, pensar, associar na hora em amiloidose. Bom, sobre síndrome nefrótica é isso.